Aposentadoria dos professores. Bevilacqua, perícia judicial e consultoria previdenciária. Introdução. Por questão constitucional, a norma para a concessão de aposentadoria dos professores abrange também os coordenadores de ensino, os diretores de escola e os assessores pedagógicos. Essas normas são mais brandas aos educadores, em virtude do reconhecimento ao esforço e da alta carga de trabalho somados às atividades fora da sala de aula. Como exemplo, citamos o planejamento escolar, a correção de provas, entre outras atividades extraordinárias. Nesse sentido, os professores têm vantagem de 5 anos no seu tempo de contribuição. Com a reforma da Previdência de 2019, várias aposentadorias sofreram alterações, inclusive a dos professores. Passaram a existir as regras de aposentadorias antigas, as transitórias e, ainda, as permanentes. Com a Emenda Constitucional número 20 de 1998, os professores universitários deixaram de se enquadrar nessas regras especiais, que se limitaram apenas aos profissionais da educação infantil, ensino fundamental e médio. Diferença entre a aposentadoria do professor de escola particular e do professor concursado. Ambos têm o direito de se aposentar com 5 anos de vantagem em suas contribuições. Entretanto, os educadores de escola particular são contratados pela CLT e são vinculados ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e INSS. Caso você seja um educador de escola pública, é provável que faça parte do quadro de servidores públicos que presta serviço para a União, Estado, Distrito Federal ou municípios. Assim, a sua aposentadoria seguirá as regras do regime próprio do ente público no qual você está vinculado. Já no caso da aposentadoria do professor que atua em uma instituição particular de ensino, seguirá as regras gerais, sendo o benefício concedido pelo próprio INSS. Continue assistindo, estamos terminando a introdução e serão apresentados a seguir. 1. Aposentadoria do professor, como funciona? 2. Quem pode receber a aposentadoria do professor? 3. Aposentadoria do professor de escola particular. 4. Aposentadoria do professor concursado. 5. Regras de transição para professores. 6. Documentos necessários para se aposentar. 7. Erros mais cometidos na aposentadoria do professor, principalmente pelos órgãos previdenciários. 8. Dúvidas frequentes. Prezados professores, vocês não são obrigados a saber todas essas regras e analisá-las, para saber qual é a mais vantajosa para o seu caso. Podemos ajudá-lo de forma simples, direta, objetiva, sem custo prévio e online, elaborando uma análise de viabilidade econômica. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, com DDD 19 e número do telefone 97404-6064. Bevilacqua, perícia judicial e consultoria previdenciária. Terceira, aposentadoria do professor de escola particular. Em relação às aposentadorias dos professores de escolas particulares, vinculados ao RGPS, sofreram algumas alterações após a reforma da Previdência. A mais significativa delas foi a exigência da idade mínima. Antes da reforma, para se aposentar, bastava que o professor cumprisse o tempo mínimo de serviço. Contudo, os educadores que já adquiriram o direito à aposentadoria antes da reforma de 2019, ou estavam bem perto de consegui-las, não serão atingidos pelas novas regras trazidas pela reforma da Previdência. Vejam os requisitos. Os requisitos antes da reforma era apenas da comprovação do tempo mínimo de contribuição. Para homens, 30 anos de contribuição como professor. Para mulheres, 25 anos de contribuição como professora. Desde modo, se você completou esses requisitos mínimos até 12 de novembro de 2019, adquiriu o direito à aposentadoria para o professor conforme as regras antigas. Os requisitos após a reforma, além do tempo mínimo de contribuição, de 30 anos para professores, e de 25 anos para as professoras, os educadores precisarão alcançar também a idade mínima.
Assim sendo, os requisitos dos professores da escola particular ficam da seguinte maneira. Professores, homens, 30 anos de contribuição no magistério e idade mínima de 60 anos de idade. Professoras, mulheres, 25 anos de contribuição no magistério e idade mínima de 57 anos de idade. Entretanto, essas novas regras valem somente para os professores que passaram a contribuir para a Previdência após a reforma de novembro de 2019. Caso você, educador, estivesse contribuindo antes dessa data, ainda é possível entrar nas regras de transição, que serão explicadas mais à frente. Quarta aposentadoria do professor concursado. Os professores concursados, em regra, estão vinculados a um regime próprio de previdência e não têm aposentadoria concedida pelo INSS, como os professores de instituições particulares. Podem ainda exercer o seu cargo público em 3 esferas: federal, estadual ou municipal. Os professores concursados da União, como por exemplo aqueles que trabalham nas faculdades federais, seguem regras unificadas para todo o território nacional. Já os docentes estaduais e municipais seguem regras de seu regime próprio. Ou seja, cada estado e cada município tem as suas próprias regras de aposentadoria. Entretanto, a maioria dos estados e municípios seguem as regras destinadas aos professores federais, que explicarei neste artigo. Requisitos anteriores à reforma, até 12 de novembro de 2019. Para adquirir o direito à aposentadoria com as regras antigas, os professores concursados de escola pública federal precisavam cumprir os seguintes requisitos. 1. Tempo de contribuição como professor, homens 30 anos, sendo 10 anos no serviço público, e 5 anos no último cargo que deu direito à aposentadoria. Mulheres 25 anos, sendo 10 anos no serviço público, e 5 anos no último cargo que deu direito à aposentadoria. 2. Idade mínima para se aposentar. Homens 55 anos de idade. Mulheres 50 anos de idade. Portanto, se o professor concursado completou esses requisitos antes da reforma de novembro de 2019, adquiriu o direito à aposentadoria do professor com as regras antigas. Requisitos a partir da reforma da Previdência após novembro de 2019. Para os professores concursados que ingressaram no serviço público após a reforma da Previdência, estes são os requisitos. 1. Tempo de contribuição como professor, homem 25 anos, sendo 10 anos no serviço público, e 5 anos no último cargo que deu direito à aposentadoria. Mulheres 25 anos, sendo 10 anos no serviço público, e 5 anos no último cargo que deu direito à aposentadoria. 2. Idade mínima. Homem 60 anos de idade. Mulher 57 anos. Essas são as regras válidas para os professores concursados após 13 de novembro de 2019. Porém, caso você tenha sido efetivado antes da reforma da Previdência e estava muito próximo a se aposentar, ainda é possível entrar em uma das regras de transição. Regras de transição para a aposentadoria dos professores. Prezados professores, vocês não são obrigados a saber todas essas regras e analisá-las, para saber qual é mais vantajosa para o seu caso. Podemos ajudá-lo de forma simples, direta, objetiva, sem custo prévio e online, elaborando uma análise de viabilidade econômica. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, com DDD 19 número do telefone 97404 6064. Bevilacqua Perícia Judicial e Consultoria Previdenciária. As regras de transição servem para os trabalhadores que já tinham direito adquirido e ainda não se aposentaram. Regra dos pontos. Nessa categoria, ocorre a somatória de pontos entre os requisitos idade mais tempo de contribuição, aumentando 1 ponto a cada ano para o educador da rede particular de ensino. Em 2024, os pontos necessários para ter direito à aposentadoria do professor são estes. Homem. A somatória da idade mais o tempo mínimo de contribuição deve ser igual a 96 pontos, em 2024. O tempo mínimo de magistério é de 30 anos. Mulher. A somatória da idade mais tempo de contribuição deve ser igual a 86 pontos, em 2024. O tempo mínimo de magistério é de 25 anos. 2.
Regra da idade progressiva apenas para professores de escolas particulares. Na regra da idade progressiva, a idade mínima subirá 6 meses a cada ano. Essa regra de transição exige 2 requisitos: idade e o tempo de contribuição. Confira como fica em 2024. Homem. Idade mínima 58 anos. Tempo de contribuição 30 anos. Mulher. Idade mínima 53 anos. Tempo de contribuição 25 anos. 3. Regra do pedágio 100%, os professores escola particular e rede pública. Outra possibilidade de regra de transição para o professor que deseja se aposentar em 2024 é a do pedágio 100%. Nessa regra, o professor tanto de escola privada, como de instituição pública, que estava bem perto de requerer a aposentadoria em 2019, precisa alcançar uma idade mínima e também pagar um pedágio de 100% sobre o tempo que faltava para completar o tempo de contribuição. Em resumo, ele teria que verificar o tempo que faltava para se aposentar, segundo a regra antiga anterior a 13 de novembro de 2019 e multiplicar por 2. Para esse cálculo, devemos considerar o tempo mínimo de contribuição estipulado antes da reforma da Previdência. Homem 30 anos. Mulher 25 anos. Confira os requisitos da regra do pedágio 100%. Homem. Idade mínima 55 anos, em 13 de novembro de 2019. Tempo de contribuição mínimo 30 anos, pedágio de 100% no tempo que faltava. Mulher. Idade mínima 52 anos, em 13 de novembro de 2019. Tempo de contribuição mínimo 25 anos, pedágio de 100% no tempo em que faltava. Exemplo da professora Giselda. Para ficar mais fácil de entender, veja o exemplo da professora Giselda, que possuía 55 anos em novembro de 2019, e tinha 28 anos e 6 meses de contribuição como professora, faltando apenas 1 ano e 6 meses para conseguir completar o tempo mínimo de contribuição, 30 anos. Caso Giselda opte por entrar nessa regra de transição do pedágio de 100%, além de 1 ano e 6 meses que faltavam para completar o tempo mínimo, precisará de mais 100% desse mesmo tempo que faltava, no caso dele, mais 1 ano e 6 meses. Ou seja, o dobro do tempo que faltava no momento da reforma, totalizando 3 anos, 1 ano e 6 meses mais 1 ano e 6 meses igual a 3 anos, para conseguir a sua aposentadoria como professor. Dessa forma, Giselda terá que trabalhar por mais 3 anos para conseguir a sua aposentadoria por esta regra de transição. Assim, caso ele tenha continuado exercendo a sua profissão após novembro de 2019, poderá aposentar-se em 2024, quando completar os requisitos para essa regra de transição. Comparando com as demais regras de transição, a do pedágio 100% pode parecer pouco vantajosa, tendo em vista que irá basicamente dobrar os anos que faltavam para você conseguir a sua aposentadoria, adiando o recebimento do benefício. Por outro lado, a regra do pedágio 100%, para alguns casos, pode ser bastante vantajosa no quesito financeiro. Tendo em vista que o cálculo utilizado para definir o valor da aposentadoria do professor é bem benéfico. É fundamental que, antes de qualquer coisa, seja realizada uma análise de cálculo detalhada de qual alternativa será a mais vantajosa para você conseguir a melhor aposentadoria como professor. Afinal de contas, este é um momento super importante da sua vida, foram décadas de trabalho duro. Então, todos os cuidados devem ser tomados para que você possa conseguir sua aposentadoria na regra que lhe for mais favorável. Por isso, antes de requerer sua aposentadoria junto ao INSS ou órgãos previdenciários do servidor público, é fundamental que seja realizada uma análise preliminar. Podemos ajudá-los de forma simples, direta, sem custo prévio online, elaborando uma análise de viabilidade econômica. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, com DDD 19 número do telefone 974046064 e fale conosco diretamente. Sexta. Documentos necessários para requerer aposentadoria do professor. Além do tempo mínimo de contribuição para ter direitos aos benefícios da aposentadoria de professor, é necessário comprovar que o período trabalhado foi exclusivamente em atividades vinculadas ao magistério. Mesmo que você tenha alguns períodos de recolhimento em outra profissão,
Caso queira aposentar-se como professor, esse tempo anterior não será considerado. É importante destacar que, se utilizar para a sua aposentadoria o tempo de serviço não vinculado ao magistério, você perderá os benefícios da aposentadoria de professor, ou seja, a chance de se aposentar mais cedo. Portanto, muito cuidado. Para encaixar nessa modalidade de aposentadoria e receber o benefício 5 anos mais cedo, é fundamental comprovar o seu tempo de serviço como educador. Esta é a principal documentação que você deve ter na hora de dar entrada no seu benefício, no órgão previdenciário. CTPS, Carteira de Trabalho. CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, completo e atualizado. Declaração do estabelecimento onde exerceu suas funções. Dentre outros documentos. 7ª, erros mais cometidos na aposentadoria do professor. Erros cometidos pelos institutos previdenciários na aposentadoria do professor são muito comuns e o tempo para receber a aposentadoria são longos, imagina ainda quando há erros de difícil comprovação. Os erros mais comuns são: erro 1, não considerar períodos trabalhados em outra escola. Erro 2, não considerar salários de contribuição maiores. Erro 3, não informar qual é a melhor regra para se aposentar como professor. 8ª, dúvidas frequentes sobre a aposentadoria do professor. Pergunta número 01 igual: quantas aposentadorias um professor pode ter? Resposta: o professor pode exercer atividades simultâneas, tanto na rede privada de ensino, quanto na rede pública. Com isso, há a possibilidade do professor de receber mais de uma aposentadoria. Porém, existe uma exceção: não é permitido ao professor que atua em 2 escolas particulares e receber do INSS 2 aposentadorias de professor. Pergunta número 02 igual: professores que trabalham em 2 instituições de ensino pode receber 2 aposentadorias como professor. Respostas da pergunta 02. Resposta 1. Trabalha em uma instituição privada e em outra da rede pública de ensino sim, uma pela escola privada, pelo INSS, e outra pelo cargo público, RPPS. Resposta 2. Trabalha em 2 instituições da rede pública, concursado, sim, as 2 pelo cargo público e. Resposta 3. Trabalha em 2 escolas particulares, não, apenas é realizado um cálculo das 2 atividades simultâneas aumentando sua aposentadoria. Podemos ajudá-lo em outras perguntas também, de forma simples, direta, objetiva, sem custo prévio e online, elaborando uma análise de viabilidade econômica. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, com DDD 19 e número do telefone 974046064. Continue assistindo, mais à frente informaremos ainda sobre o valor da aposentadorias dos professores, aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntárias, cálculos, revisões de aposentadoria etc.